No mundo murmura-se tanto entre os que cristãos dizem ser. Em vez de louvores há pranto, fraqueza em lugar de poder. Murmuram assim no deserto. Em mar Israel murmurou: oh, não vem que Deus está perto, jamais seu auxílio negou. Em vez de murmurar eles cantam um hino de louvor a Deus. Jesus quer te dar a vida santa, qual noiva levar-te para os céus. Tu vives, irmãos, murmurando, tal como um escravo do mar. Se Deus tua fé está aprovando, tu não tens razão para tal. Deus castiga aquele quem ama, de ti também não se esqueceu. Qual Pai amoroso te chama e cuida assim do que é seu. Em vez de murmurar, eles canta um hino de louvor a Deus. Jesus quer te dar a vida santa, qual noiva levar-te para os céus. E mesmo se as ondas rugirem no revolto e bravo mar, os céus poderás ver se abrirem, se o hino tua alma cantar. Não temas ciladas nem morte, pra cima tu deves olhar. O leme segura bem forte, até do céu a luz raiar. Em vez de murmurares canta um hino de louvor a Deus. Jesus quer te dar a vida santa, qual noiva levar-te para os céus. Se um hino cantar tu puderes nas horas de grande aflição, então voarás se quiseres até a celeste mansão. Nas asas da águia levado bem perto do mar de cristal, e por fim então libertado a terra chegar celestial. Em vez de murmurares canta um hino de louvor a Deus. Jesus quer te dar a vida santa, qual noiva levar-te para os céus. Aleluia, glória a Jesus. Se você está passando por um momento de aflição, então cante esse hino. Estava cantando que a Fátima hoje de manhã estava, na hora de eu vir para cá, sentindo dores, que ela caiu, fraturou o ombro e está lá meio sentindo dores. Meio não, inteirinha, né? E só fiquei cantando isso para ela, né? Em vez de murmurar, eles cantam um hino de louvor a Deus. Nós vamos compartilhar com os irmãos hoje pela manhã o simbolismo, que há um simbolismo em Tiago. Quando no capítulo 4, Tiago ele faz um simbolismo ali do tabernáculo com a igreja, com o povo de Deus. Tiago, como um judeu, ele foi ensinado nas leis judaicas. A cabeça dele, ele via o relacionamento de Deus muito voltado para o templo. Então quando ele pensava na aproximação de Deus, às vezes ele pensava muito numa aproximação geográfica, tá? Então ele fala no capítulo 4, ele: chegai-vos para Deus e ele se chegará para vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de espírito vacilante, purificai os corações. Então ele faz depois ele
por isso que o livro de Tiago todo é voltado para essa santificação do povo de Deus, para que o povo se aproxime do Senhor, de Deus. Em 1 Coríntios capítulo 10, verso 1, o apóstolo Paulo ele fala assim, também sobre simbolismo, ele diz: pois não quero, irmãos, que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. E na nuvem e no mar todos foram batizados em Moisés. E todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam todos da mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os acompanhava. E a pedra era Cristo, mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. Ora, estas coisas nos foram feitas e escritas, algumas traduções falam assim, para exemplo. Então a gente não pode esquecer o Velho Testamento, que tudo aquilo foi escrito para o nosso exemplo. Eu falei para vocês que todo o ritual judaico de sacrifício, de perdão de pecados, eles apontavam para Cristo, e em Cristo todos eles foram cumpridos. Então não tem mais nenhum motivo para a gente sacrificar animal e fazer todo tipo de sacrifício para perdão de pecados, porque em Cristo isso foi consumado. Mas os princípios de santidade, tá, de justiça, a prática da justiça que há no Velho Testamento, eles permanecem para hoje, para o povo de Deus, tá? Que são os princípios do povo de Deus, tá certo? Então, esse simbolismo aqui, o apóstolo Paulo fala, né, que tudo isso foi escrito para o nosso exemplo, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Então, o apóstolo Paulo fala aqui de uma separação, tá? Uma diferença entre o povo de Deus e o povo que não é de Deus, o povo lá do mundo. Então nós temos que ter um comportamento diferente do povo lá de fora. Entendeu? E é por isso que o apóstolo Paulo, o apóstolo Tiago faz essa coisa: chegai-vos a Deus. Ele faz ele conclama, ele faz esse chamamento para que nós nos acheguemos a Deus. Aqui Paulo faz essa menção dessa simbologia existente na caminhada do povo de Deus rumo à terra de Canaã, e a igreja hoje que caminha, né, para o céu, esperando o arrebatamento da igreja. Então vamos pensar um pouco no tabernáculo, que Tiago faz essa comparação entre o povo de Deus, o Novo Testamento, em relação a essa proximidade da época do tabernáculo. Eu queria que os meninos colocassem uma imagem que eu pedi para eles colocarem, já colocaram aí, ó. Aí. Então essa é uma imagem do tabernáculo quando o povo estava na caminhada do deserto. De dia o povo olhava para essa imagem aqui, e esse povo via essa nuvem em cima do tabernáculo. Isso representava a presença de Deus no meio do seu povo. Deus tabernaculava com o povo, ele estava ali no tabernáculo, tá bom? E à noite essa nuvem, ela tinha uma aparência de fogo. Muita gente tem essa mania de falar que as coisas de Deus, por exemplo, que lá no céu tem um mar de cristal, porque a Bíblia fala, mas é porque não havia outra comparação. Se parecem, mas não é aquilo. Parece ouro, mas não é. Tem gente que pensa ir para o céu para andar em rua de ouro, pisar em ouro. Eu não sei porque aquele que vai querer ouro no céu que não vai comprar nada lá. Entendeu?
Então se parece com ouro, se parece, a visão que tiveram de Jesus se parece com um latão reluzente, mas não é, são coisas espirituais. Então isso aqui não era fogo, parecia com fogo, porque brilhava, era a glória de Deus, uma breve aparição da glória de Deus no meio do povo. Então o povo olhava e via Deus ali no meio do seu povo. Quando essa nuvem ela se levantava, o povo arrumava acampamento e saía e andava. Podia ser de noite, de madrugada, meio-dia, a hora que fosse. Na hora que essa manifestação se levantava, o povo caminhava, e quando ela parava, eles armavam o tabernáculo e ficavam ali esperando até que elas se movessem. Isso tem um simbolismo para nós, que nós devemos andar segundo a vontade de Deus e não segundo a nossa vontade. Tá certo? Muito bem. Então o povo, irmãos, eles eram atraídos por essa imagem. O povo tinha desejo de chegar até ali, porque ali estava a presença de Deus. Só que ali tem o tabernáculo, tem a tenda ali, que dentro do átrio ali tem a tenda, e ali era separado, onde tinha um local que era 5 por 5 quadrado, onde estavam o propiciatório, ali estava a arca de Deus, e em cima dessa arca verificava uma bola assim, parecia fogo, uma luz, onde era a Shekinah, a glória de Deus, que ninguém podia entrar naquele compartimento dos 5 por 5 ali, que era o santo dos santos, e ninguém podia entrar ali. Só o sumo sacerdote entrava uma vez durante o ano só. E o povo tinha desejo disso. Então havia um povo que ficava fora aqui do arraial, eles não entravam nem nessa tenda aí, nem nessa cerca que era feita de pano, e nem entravam no tabernáculo. Havia o grupo que ficava só aí, que eram dos sacerdotes, e o povo desejava entrar aí. Muito bem, pode apagar isso aí. O simbolismo que Tiago faz, irmãos, é compreendido hoje, porque esse posicionamento diante de Deus hoje, ele não é mais geográfico. Você não se aproxima de Deus geograficamente. Isso existe, esse desvio de entendimento, esse pouco entendimento, quando as pessoas se movem em distâncias, longas distâncias, em romarias, para ir para um determinado lugar que eles acham que é sagrado, achando que a aproximação de Deus vai ser geográfica. E pessoas que saem, viajam grandes distâncias para vários locais do país e do mundo, achando que vão para a presença de Deus, e se enganam, porque não vão para a presença de Deus coisa nenhuma. Porque a presença de Deus hoje, ela é espiritual. Ali, o sumo sacerdote que entrava somente, o povo não entrava para a presença de Deus no Santo dos Santos. Mas quando Jesus morreu na cruz do Calvário, no momento da sua morte, esse véu que separava, que não deixava o povo entrar, tinha um véu ali que ninguém entrava, esse véu ele foi rasgado de alto a baixo. Quando eu entrei ali, o louvor estava cantando alguma coisa de tabernáculo. Eu falei, glória a Deus, Deus queria que eu falasse sobre isso. Então o véu foi rasgado, e agora nós temos acesso direto à presença do Pai, à glória de Deus. Nós podemos chegar lá, nós podemos viver lá. Irmãos, isso é maravilhoso. Mas aquele desejo que o povo tinha de ir
para a presença de Deus, para ir para essa glória, no tempo do tabernáculo, hoje o povo não tem. É engraçado, quando as coisas são difíceis, parece que as pessoas querem mais, e quando elas são mais fáceis, parece que a pessoa não valoriza, não busca. Então nós temos que viver hoje na presença de Deus, em frente à glória de Deus. Porque esse tabernáculo foi feito para que a presença de Deus estivesse no meio do seu povo. O apóstolo Paulo, ele apresenta a igreja com alguns simbolismos. Ele usa determinadas coisas para simbolizar a igreja. Então ele fala de lavoura de Deus, a igreja lavoura de Deus, igreja família de Deus, e a igreja também como a casa de Deus, como se fosse uma casa de Deus. Então no Velho Testamento a presença de Deus era lá no tabernáculo. Aqui no Novo Testamento a presença de Deus é no meio do povo de Deus. Então quando nós nos reunimos, né, nós somos pedras vivas quando nós estamos juntos, que formamos uma casa onde Deus está nessa casa. É interessante como às vezes as pessoas cumprimentam os outros em uma determinada igreja e falam assim: eu estou feliz por conhecer mais esse pedaço da igreja de Deus. Não existe pedaço de igreja de Deus, entendeu? Onde a gente estiverem 2 ou 3 reunidos, ali Ele se faz presente, o Senhor se faz presente. Se tiverem 2 ou 3 reunidos, no nome do Senhor. Então o Senhor Jesus, Ele está aqui hoje, irmãos. Eu não falo isso para emocionar vocês, não. Eu falo isso porque eu sinto a presença de Deus. E é interessante como nós somos pedras vivas quando estamos reunidos formando uma casa, e também individualmente nós somos uma casa quando estamos sozinhos, quando não tem nenhum irmão por perto. Também somos uma casa. E essa casa também Deus habita em nós. Então não precisa da igreja estar toda reunida para que a presença de Deus esteja no meio desse povo, e você ele tanto pode estar na reunião dos santos, como individualmente, onde você estiver, ali está a igreja do Senhor, porque Ele habita em nós. Efésios fala que o Senhor habita em nós, entre nós e sobre nós. Então o Senhor é presente na nossa vida, irmãos. Foi para isso que Jesus morreu na cruz. Os irmãos estão entendendo isso? Então, tanto como quando estamos reunidos, como quando nós estamos sozinhos, Deus se faz presente nas nossas vidas. Aleluia, isso é maravilhoso. Às vezes eu estou andando pela rua, eu estou conversando, porque eu estou conversando com o Senhor. Aí eu estou lá, domingo passa, acho que foi 2 domingos mesmo, às vezes eu estou no banheiro, e Deus começa a falar comigo, e eu falar com Ele, começo a chorar, e saio do banheiro chorando. Mulher, o que foi? Machucou? Eu digo, não, Deus estava falando comigo. Ela, mas você só fala com você? Eu digo, não, fala com você também, é só você falar com Ele. As pessoas não dão lugar a Ele. As pessoas têm a sua mente ocupada com outras coisas. Nós precisamos esvaziar a nossa mente, irmão, das paixões do mundo. Nós precisamos ocupar o nosso coração com as coisas celestiais, com a obra de Deus. Aí o Espírito Santo vai começar a conversar conosco, porque o Espírito Santo conversa das coisas santas.
O Espírito Santo não vai conversar conosco com paixões do mundo. O Espírito Santo fala de coisas santas. Nós precisamos desenvolver esse relacionamento com Deus. A pessoa está ocupada, a mente dele é com tolice. A pessoa está preocupada, a mente dele está preocupada com panela, com ferramenta, com negócio, com o animal que ele tem lá no campo, com a chácara, com a fazenda. Ele está preocupado com o carro, com isso. Irmão, isso tudo não vale nada, isso tudo é matéria, isso tudo vai ficar aí e nós vamos para o céu. Nós somos cidadãos do céu. Eu preciso desapegar. Eu estou preocupado com a política, com o Planalto. O Planalto é problema do povo, é problema dos políticos, não são nossos não, irmãos. Quando é que o povo vai entender? Fica falando negócio de misturando igreja com essas imundícies do pecado, das paixões do mundo. Gente, quando Jesus foi questionado, Jesus falava: o que tenho eu com César? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Quando é que nós vamos, irmão, nos separar disso? Nós não dependemos de política, nós não dependemos de ação de homens. Nós dependemos da ação sobrenatural do nosso Deus, que é o nosso Senhor, que é o autor da vida. É o que tem a última palavra de quando você aparece um câncer na sua vida e que o médico diz que você não tem um mês de vida, e a gente ora e Jesus cura, porque Ele é o médico dos médicos, Ele é o Senhor dos senhores. E o Senhor tem feito isso no nosso meio. A gente precisa, irmão, viver como espirituais, que a Bíblia fala. É isso que Tiago diz: chegai-vos a Deus, irmãos. O nosso coração está sendo conquistado, irmãos, por músicas, letras mundanas, coisas mundanas, vendendo a nossa alma por negócios mal feitos, comprando e vendendo desonestamente para ganhar dinheiro, para enriquecer, e vendendo a nossa alma por essa iniquidade. Amós lá já dizia como é que você vai se apresentar a Deus? Você vai se apresentar a Ele com coros de azeite, com tantas coisas? Não, ele diz: o que é que o Deus quer de ti? O que Ele requer de ti? Que você pratique a justiça e andes com teu Deus, humildemente com teu Deus. É isso que o Senhor quer, irmãos. Esse é que é o simbolismo de Tiago. Vamos chegar a Deus. Então Tiago faz esse simbolismo e nos conclama a nos chegar a Deus. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará para vós. Limpai as mãos. Limpar as mãos é isso aí, viu, irmão, que eu falei, a questão dos negócios. Na hora de fazer um negócio, tem que orar bastante. Ser sincero, na hora de vender um carro, mostra lá o podrezinho do ferrugem. Vendeu o carro lá, a mulher fala: mas você só mostra os defeitos? Eu falei: as qualidades depois ele vê. Não é igual o cigano, não. O cigano vendeu o cavalo lá, gordo, bonito, e falava assim: o defeito dele está na vista. O defeito está na vista. E o cara olhava esse cavalo bonito, depois que ele foi embora, ele viu que o cavalo era cego. Ele falou: falei que o defeito estava na vista. Então o crente não faz isso, não. Entendeu? Crente não faz negócio para enganar o outro, para tomar o que é do outro. O que é do outro é do outro. O que é meu é meu. É a porção dele. A porção dele. Tem pessoas que têm que viver com uma porção muito pequena. Muito pequena. Pouco dinheiro, pouca comida, senão ele engorda muito. Tudo pouco. Mas ele é feliz naquilo, ele é abençoado, porque Deus está abençoando ele no pouco.
Então, Deus fala assim: cada um tem a sua porção, porque Ele conhece o coração. A pessoa pode se corromper. Se ele pegar um pouquinho a mais, ele se corrompe. Tem pessoa que tem que ser feio, ele nasceu para ser feio, que se ele ficar bonitinho um pouquinho, ele se corrompe. Então é isso, cada um com a sua porção. Limpai as mãos, pecadores, e vós de espírito vacilante, purificai os corações. Pessoa que vacila demais, ele não pode ver uma coisa que ele vacila. Tiago tinha em mente um povo afastado de Deus na sua época e caminhando de aproximação, e a sua aproximação era geográfica, sim, porque o povo caminhava e quando via os povos do lugar, eles queriam imitar o povo. Pessoas que não sabem viver em lugar nenhum, porque ele quer copiar tudo que o povo faz. Hoje em dia não pode lançar uma moda aí e que todo mundo quer acompanhar, né? Tantas pessoas famosas aí, esses artistas e cantores que eu não vou nem citar o nome deles, que um bando de filho do diabo, não vou nem citar o nome deles, entendeu? Lança aí, a pessoa enfia um prego no nariz, no outro dia todo mundo está enfiando prego no nariz aí. Os jogadores de futebol e fazem todo tipo de mutilação no corpo. E aqui eu quero dizer que você não tem direito sobre o seu corpo, porque o seu corpo, ele foi comprado. Jesus não comprou, foi sua alma, não. Comprou o nosso corpo. Então nosso corpo não pode ser profanado. Ah, não, eu mando na minha vida, eu faço o que eu quero. Não, o seu corpo foi comprado pelo sangue de Jesus. Ou então você não é servo de Deus. E aí você profana o corpo, enfia um prego, enfia no nariz, na orelha, na língua. Que coisa se fosse falar para nós na igreja, o pastor mandasse você enfiar um prego no nariz, você falar que o pastor está doido, mas como são pessoas fora famosas, eles fazem tudo isso. Então é isso, por isso que o povo de Deus, o povo de Israel, os judeus, quando foram tirados do Egito, o Senhor falou: olha, não é para vocês ficarem copiando o que esse povo aí faz, porque por causa disso eles estão sendo desterrados, porque a medida do pecado deles encheu. Então, irmão, tudo que eu vou fazer, eu tenho que fazer como crente. Eu tenho que comprar como crente, eu tenho que vender como crente, eu tenho que sair de férias como crente. Tem crente que não pode sair de férias, irmão, chega na praia e fica doido. Ele cai na cachaça. Crente ainda tem o descaramento de botar no Facebook um latinho de cerveja lá e fio dental lá, rebolando nos giriguidum da praia. Isso é crente, irmão? Ele está igual o pecador lá no inferno. Que luz é essa? Quando o povo o judeu olhava para o tabernáculo, eles viam a luz. Irmão, quando alguém olhar para nós, eles precisam ver nesse templo aqui a luz de Cristo. Eu tenho que olhar para uma irmã, uma mulher santa, e ver a luz de Cristo nela. Não é ver sensualidade, não. Entendeu, irmão? É a luz de Cristo. O povo tem que olhar para nós e ver. Ali havia, por isso que no tabernáculo havia uma manifestação exterior e uma manifestação interior. E nós também tem que haver essa manifestação exterior e manifestação
interior aqui. Olha, agora fez me lembrar quando eu tinha 20 anos, eu trabalhei numa livraria, balconista, e um dia chegou um senhor, e eu estava baixado, arrumando aqui o balcão assim, e ele falou assim: você tem aí o livro de São Cipriano da capa preta? E eu levantei meu olho e falei assim: o quê? Quando eu olhei para ele, ele olhou, parece que ele levou uma pancada. Ele deu 3 passos assim, entrou na porta e vazou. Eu falei: que será que eu estava tão feio assim? O homem assustou e vazou. Mas sabe o que é? A presença do Espírito Santo de Deus. Eu, quando tinha 20 anos de idade, eu levantava toda madrugada, 4 horas da manhã, para orar. Naquele dia eu tinha amanhecido orando, eu estava na bênção, irmão. Eu sou da minha juventude, da década de 70, o lançamento da mini saia, né? Eu andava no ônibus e eu não via nem saia, quanto mais mini. Eu estava no céu, irmão. Eu amanheci o dia orando, cheio do Espírito de Deus. E aquele endemoniado atrás do livro do cão lá, que é a Bíblia de Satanás, lá, o São Cipriano da capa preta, quando ele olhou para mim, a luz de Cristo que brilhou na minha vida, foi um impacto para ele, que ele saiu correndo. Então Satanás, irmãos, ele não resiste o brilho de Cristo em nós. Então por isso que quando você serve a Deus, o inimigo não precisa ter medo do inimigo, não. Ele foge de você, porque você está cheio de Cristo, cheio de Deus. É isso que Tiago fala, que nós precisamos dobrar o joelho, irmão, é clamar ao Senhor, reconhecer que nós somos pecadores mesmo. Senhor, limpa, porque nós não temos poder para se limpar. Eu não resisto mesmo, eu tenho vontade de roubar, já tive vontade de roubar muitas vezes dos outros, irmão, passar os outros para trás, já tive muita vontade disso, já tive mesmo. Já tive vontade de matar gente, não, eu não vou nem mais estar falando, senão você vai se escandalizar comigo. Mas o que eu fiz? Senhor, tira isso de mim, tira isso, Pai, limpa a minha vida, eu sou teu servo, faz uma obra na minha vida. É Deus que faz, é Deus que limpa a gente, mas para isso a gente tem que se achegar a Ele. Leia a Bíblia, irmão, leia a Bíblia. Aquilo que você está desejando tanto, às vezes, irmão, é uma imundície, não bota a mão nisso, não vai servir o Senhor. Deus vai te dar uma coisa muito melhor. Espera no Senhor. Não tem tempo de esperar isso? Tem tempo sim, irmãos. Se Deus quiser alguma coisa para você, Ele vai te dar, irmão. Agrada-te do Senhor. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração, como disse o pastor Hélio lá no jantar. E eu penso dessa forma, porque o próprio desejo nosso é o desejo de Deus, irmão. Irmão, o mundo está muito atentado. Eu não aguento essa tentação do mundo, não. Irmão, aguenta. Sabe por que você não aguenta? Porque você não está cheio de Deus. Porque quando você está cheio de Deus, os seus desejos, eles são inspirados em você por Deus. Você sendo o tabernáculo de Deus, é o Espírito Santo que está movendo em você está produzindo todos os desejos. O irmão lá no meu bairro chegou e falou assim: irmão, ora por mim que eu estou na vontade de pecar danada. Eu falei: não vou orar por você não, rapaz. Vou orar não. Não, mas que é isso? Não vou orar não. Você mesmo é que vai orar. Minha oração não vai resolver nada não. É você que tem que orar. Vai, levante de madrugada, confessa o teu pecado, rapaz, expulsa esse Satanás que está até tentando aí, e que você vai acabar esse desejo de pecar, ué. Então é a pessoa que tem que buscar o seu. Quando você tiver com um desejo fora do mundo, botando os olhos fora do mundo, é porque está faltando você se chegar a Deus. Está faltando você buscar a presença de Deus, ouvir hinos. É pessoa que só quer ouvir rock, é sertanejo, é não sei o quê, e o coração vai enchendo dessas baboseiras. Por que você não ouve um hino? Ouve a palavra de Deus cantada, os hinos. Tem uns hinos também aí que misericórdia, não escuta eles não.
Mas pega o cantor cristão, são os hinos mais teológicos, de uma ortodoxia teológica fabulosa. Canta os hinos do cantor. Amanhece o dia, pega o seu cantor e canta, para você ver uma coisa. Eu tenho um sobrinho que só vivia no psiquiatra, acho que vive até hoje. E nós fomos pescar lá, e lá no mato de manhã, um pássaro cantando. Eu subi num toco lá e peguei o cantor e comecei a cantar. Aí ele chegou, meu irmão, e falou assim: pai, acho que quem está precisando de um doutor é meu tio, olha lá. Canta ao Senhor, né? Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor, cantai ao Senhor, porque Ele fez e fará maravilhas, porque Ele fez e fará maravilhas, porque Ele fez e fará maravilhas. Cantai ao Senhor, cantai ao Senhor. Oh, glória! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, se encha de Deus. Se encha de Deus. O Senhor nos quer, irmãos. O Senhor nos ama. Ele fica esperando que a gente dê lugar a Ele. Quantas vezes o Senhor está esperando ali e você vai assistir uma porcaria na televisão? Quantas vezes o Senhor quer falar com você, ter um momento de intimidade com você, e você vai fazer outra coisa? Dê lugar ao Senhor. Se achegue a Ele. Achegai-vos a Ele, e Ele se chegará a vós. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a simbologia que Tiago faz da aproximação. O povo se sentia atraído pelo tabernáculo. Hoje as pessoas não são atraídas para as coisas de Deus. Antigamente a gente era atraído para as vigílias, a gente ia, as pessoas iam. Me lembro quando era jovem, eu ia para a vigília para ser batizado no Espírito Santo e falar em línguas, ter visões do céu. Era esse meu desejo. Eu ia porque eu sentia um desejo, me sentia atraído. Hoje em dia o povo vai para a vigília, mas é porque o pastor quase chorou pedindo para ele ir, botou na rede social e fez aquela coisa toda, e ele vai para o povo não achar que ele já não está participando da reunião, então ele vai para prestar uma satisfação social, mas não por causa do desejo de Deus. Vá para o desejo, por causa do desejo de Deus. Queira Deus, queira o Senhor, deseje o Senhor. Nós precisamos desejar o Senhor. Quando a gente deseja o Senhor, irmãos, tudo é secundário. Tudo é secundário. O povo era atraído pelo Senhor, então a gente precisa chegar a Ele. Por isso, somente os sacerdotes por entrar no templo. Hoje nós podemos, somente somos sacerdotes por entrar no Santo dos Santos. Mas hoje nós podemos. Uns estavam no átrio, onde era feito o sacrifício, depois purificava a bacia de bronze, depois entrava no lugar santo, somente sacerdote. O que nos atrai hoje é a presença de Deus, irmãos? Por que nós vamos para a presença de Deus? É para resolver um problema? É para Deus? Irmãos, é tão incrível que tem pessoas que oram, se reúnem, buscar a Deus, para Deus permitir que ele faça uma coisa que não é a vontade de Deus para ele. Não é terrível isso? Eu fico pensando, como é que Deus quer? Como é que Deus fica, pensa, olha para uma pessoa desse jeito?
É como se uma criança que não sabe nadar quisesse pular numa água profunda e ele ficasse pedindo para o pai: deixa eu pular nessa água profunda. O pai está vendo que ele vai se afogar ali e ele está pedindo. Misericórdia, irmão, que falta de sabedoria. Tiago fala: quem não tem sabedoria, peça a Deus. O que nos atrai hoje ao Senhor? Todos podemos entrar na presença de Deus, pois todos somos sacerdotes. 1 Pedro 1, 2, 4, e diz assim: chegando-vos para ele, pedra viva, rejeitada na verdade pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Vós também, quais pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus. Jesus Cristo. Por isso na Escritura se diz: eis que ponho em Sião uma pedra principal, pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será envergonhado. Todos podemos entrar, não somente no lugar santo, mas também no Santo dos Santos, no lugar santíssimo, pois Cristo, que nos perdoou os pecados, sendo Ele mesmo o sacrifício oferecido no altar de bronze, nos purificou na bacia de bronze, na entrada no lugar santo. Na sua morte, o véu que separava o lugar santíssimo foi rasgado de alto a baixo, nos dando livre acesso à presença do Pai. Lucas 23, 44, 45 diz: era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona, pois o sol se escureceu e rasgou-se ao meio o véu do santuário. E Jesus, clamando com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. E quando o centurião viu o que acontecia, deu glória a Deus, dizendo: na verdade, este homem era justo. E todas as multidões que presenciaram este espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltaram batendo no peito.